corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo, que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, Gui? Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Vai ganhar 10 mil. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver... Tá aí um trecho, portanto, da fala de André Janones, que aparece nesse áudio, dizendo que ia conversar com assessores para pegar um pouquinho do salário deles para ajudar a pagar o prejuízo que ele teve na campanha para prefeito. Ele acabou de fazer uma publicação nas redes sociais. Foi. Ele Confirma. fez uma nota grande aqui, vou ler só um trecho aqui para vocês, gente. Ele escreve, abre aspas: hoje saiu uma matéria que está sendo espalhada pela extrema-direita que me acusa de rachadinha, coisa que eu nunca fiz. Para isso, eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na íntegra e não edições manipuladas, postada quase simultaneamente por todas as lideranças da extrema-direita. É a segunda vez que trazem esse assunto para tentar me ligar a crimes. Em 2022, já fizeram isso durante a campanha também com áudios fora de contexto. Essas denúncias vazias nunca se tornaram uma ação penal ou qualquer processo por não haver materialidade. Não são verdade, e sim escândalos fabricados. No mais, repito que eu nunca recebi um único real de assessor, não comprei mansões, nem enriqueci, e isso por uma simples razão: eu nunca fiz rachadinha. E ele finaliza dizendo: eu toparia abrir mão do meu sigilo bancário e peticionaria em um processo para que isso fosse feito espontaneamente, caso houvesse um processo. Mas não há. Eu não tenho o que esconder, fecha aspas. A questão é que ele faz a defesa, assim como os filhos de Bolsonaro foram acusados de rachadinha. Eu não vejo absolutamente diferença nenhuma. Eu não vejo absolutamente nenhuma diferença do que foi Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro fez com os seus assessores. Quando era deputado estadual no Rio. E aí tem dois componentes a mais aí. Essa questão de tirar de contexto, ela pode ter sido tirada de contexto, sim, mas você vê que tem um começo, um meio e um fim. Então você tem uma sequência lógica de uma conversa. O fato de você não ter colocado ela integralmente, uma conversa de 1 hora, de 2, é outra história, mas que fora de contexto não está, porque está bem claro. Agora ele disse que ele disse que era uma intenção que ele tinha. Não, aí ia pedir. Que não materializou o crime é outra coisa, que não materializou. Mas o fato de ele ter feito isso, e aí eu venho com outro componente que não foi posto ainda. O caso de Janones, ele fala que é para pagar a dívida da campanha 2016. Né? Pagar dívida como? Se o 16 já passou, ele já prestou contas, supostamente fez o fechamento da sua contabilidade. Se ele não é dívida da campanha oficial, vem para outro crime, que é o Caixa 2, que ele recebeu dinheiro por fora para pagar isso aí. Se ela não está, veja só, se é uma dívida de 2016, ela pode ter vindo estirada de lá até aqui, é possível, mas a prestação de contas já foi aprovada pela Justiça Eleitoral, tanto é que ele disputou outro mandato, né? E 16, eu não sei porque ele fala, ele foi candidato a quem em 16? A vereador, né? Não, 16 ele foi candidato a prefeito de Ituiutaba, no interior de Minas Gerais. Porque 18 foi a eleição que ele se elegeu deputado federal e depois agora em 22. Então,
é uma situação grave. Da mesma forma que Janones utiliza a sua força, né, nas mídias e também o seu peso para bater em Bolsonaro e em seus familiares, nesse aspecto aqui, a única coisa que pode diferir uma situação da outra é a materialidade, ou seja... Se aconteceu ou não. Se aconteceu ou não, mas o que ele está pedindo ali é a mesma coisa que o filho de Bolsonaro pedia. Qual é a diferença? Porque ele é filho de Bolsonaro? Não, ele pedia um dinheiro para juntar. O motivo não interessa o motivo, porque eu vou pagar minhas dívidas, não interessa. O salário é do servidor, que ele está ali, e é dinheiro público, né? Você está puxando ali. Se o camarada ganha 10 mil, ele quer dar os 9, ficar só com 1.000, é um problema dele. Mas ele fazer esse pedido aí, ele entra na mesma dança da rachadinha. Peculato, né? E tem um detalhe, Tolho, rapidinho, agora...